Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de ciência cardíaca aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões da prova do TEC de 2017 e o assunto transplante cardíaco. Esse é um assunto que cai duas questões todo ano aí envolvendo o assunto transplante cardíaco, tá? Por isso que a gente resolveu trazer esse tema para esta revisão, porque caso apareça na sua prova agora 2021, você consiga aí acertar a questão, tá certo? Para tanto, a gente vai utilizar como referência a terceira diretriz brasileira de transplante cardíaco, que foi publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no ano de 2018. Então é uma diretriz relativamente recente, então ela está aí dentro da bibliografia para a sua prova do TEC. Então, sem mais demora, TEC 2017. Para pacientes com insuficiência cardíaca avançada, utilizamos a classificação clínica dos candidatos aos dispositivos de assistência circulatória mecânica, chamada Intermax. Em relação a essa classificação, podemos afirmar exceto. Então, veja, né? A questão está pedindo aí do candidato, né, que ele aponte a alternativa, tá, errada, né, porque ele quer ir exceto, então ele quer a alternativa errada em relação à classificação de Intermax, tá? Que é para aqueles pacientes candidatos aí a suporte, né, circulatório mecânico, tá bom? Muito bem, então a gente tem aí, né, as alternativas A, B, C, temos também as alternativas D e E. No entanto, antes da gente ler as alternativas, a gente vai fazer o quê? Aquela rápida revisão sobre este assunto, né, para você ficar por dentro desse assunto, e depois a gente vai lá e marca a alternativa, né, que é o gabarito da questão, tá certo? Muito bem, então tá aí, ó, Diretriz Brasileira de Transplante Cardíaco, página 239. Eu vou fazer um zoom aqui, tá aí, ó. Paciente em fila de transplante, tá? Como é que faz a avaliação prognóstica de paciente na fila de transplante? Através aí, né, da fragilidade, que é o estado de vulnerabilidade do paciente, né, e da classificação de Intermax, tá? Para saber exatamente, né, se o paciente ele precisa de um dispositivo de assistência ventricular, tá? Então, qual é o objetivo da classificação de Intermax? É acompanhar os pacientes com insuficiência cardíaca avançada, né, para ver aqueles que são candidatos ao suporte circulatório mecânico, tá? Através aí do dispositivo de assistência ventricular, conforme você pode ver aí nessa figura. Essa classificação, ela serve como guia para o médico, né, a fim de indicar o implante desse dispositivo de assistência ventricular no melhor tempo possível, tá? Então, esse aí é um exemplo, né, de um dispositivo de assistência ventricular para aqueles pacientes, né, com insuficiência cardíaca avançada, tá? Geralmente aquele paciente que está lá na fila de transplante. E quais são as indicações desses dispositivos de assistência ventricular? A gente pode utilizar como ponte para a recuperação do paciente, né, aquele paciente que a gente está otimizando aí alguma coisa, algum tratamento, então a gente pode utilizar como ponte para a recuperação. A gente pode utilizar como ponte para o transplante, né, até o paciente conseguir aí um doador compatível. A gente pode utilizar também como ponte para a decisão, né, tomada de decisão, se esse paciente vai transplantar, se ele vai recuperar, ou então até mesmo como terapia de destino, já que o paciente, por exemplo, às vezes ele tem alguma contraindicação absoluta para o transplante cardíaco, e aí a gente pode deixar aí um dispositivo de assistência ventricular nesse paciente como terapia de destino mesmo, tá certo? Muito bem, então como é que é feita essa classificação, né, de Intermax, tá? Então a gente divide essa classificação em 7 níveis, tá? 7 níveis. Então nesse momento eu quero que você venha aqui comigo para a tela para a gente ver item a item, nível a nível aí da classificação de Intermax. Então vamos lá, ó. Né, Intermax 1, né, nível 1, é aquele paciente com choque cardiogênico grave, tá? A despeito aí das doses crescentes de inotrópico, ou seja, o paciente está com dose já máxima de inotrópico, está com balão intraórtico, tá? E mesmo assim esse paciente continua o quê? Com choque cardiogênico.
né? O tempo para a gente instalar um dispositivo de assistência ventricular é o quê? Em horas. Porque se nada for feito, esse paciente vai morrer, né? Não tem aqui o paciente com choque grave, a despeito, né, de balão intraórtico e de droga inotrópica, a gente tem que tomar essa decisão em horas, né? Instalar aí esse dispositivo de assistência ventricular. No paciente nível 2, Intermac 2, é aquele paciente que tem um declínio progressivo, né? Apesar de uso de droga inotrópica. Então, aquele paciente que ele não está em choque cardiogênico, no entanto, ele apresenta o quê? Ele apresenta disfunção orgânica, como, por exemplo, disfunção renal, disfunção hepática, retenção hídrica, tá? Então, a diferença é que aqui o paciente está chocado, aqui o paciente ele já tem o quê? Já tem uma estabilidade hemodinâmica, mas às custas de droga inotrópica, tá? Nesse caso aí, a gente tem dias, né, para implantar nesse paciente um dispositivo de assistência ventricular. No Intermac 3, o paciente ele está estável com o inotrópico, tá? Ele não tem disfunção, tá? Ele não tem disfunção nenhuma orgânica, tá certo? Não tem disfunção nenhuma orgânica. E aí a gente tá o quê? Tá em desmame de inotrópico, tá em desmame, tá? Então nesse caso aí, esse paciente ele é eletivo, né? A tomada de decisão pode ocorrer aí em semanas a meses, né? No caso aí a decisão de implantar um dispositivo de assistência ventricular. No paciente Intermax 4 é aquele paciente que ele tá já sem droga inotrópica, mas ele tem sintomas em repouso, tá? Nesse caso aí o paciente ele é eletivo, tá? Também semanas a meses para implantar um sistema de assistência aí, né, ventricular mecânica, tá? No Intermax 5 é aquele paciente que tem o quê? Intolerância aos pequenos esforços, tá certo? Intolerância aos pequenos esforços. Então ele não tem sintoma em repouso, mas aos mínimos esforços ele tem algum grau aí de limitação. A urgência aí no caso de colocar um dispositivo de assistência ventricular é variável. No Intermax 6, né, é um paciente que tem também limitação aos esforços, só que essa limitação já é o quê? Já é moderada, né? Não é uma limitação aos pequenos esforços, é uma limitação aos moderados esforços, tá? O paciente não tem sinal de congestão, então a urgência aí também é variável, tá? Pode levar aí meses para se colocar aí, né, um dispositivo de assistência ventricular. E no Intermax 7, né, é o paciente que tem uma classe funcional 3, tá? Classe funcional 3. Ele não tem instabilidade, então ele não tem indicação de implantar nenhum dispositivo de assistência ventricular, tá? Então aqui a gente consegue aqui, ó, dividir, né, pra gente conseguir memorizar isso aí, a gente consegue dividir o seguinte, ó. Intermax 1, 2 e 3 são aqueles pacientes que estão o quê? Com droga inotrópica, tá? Então 1, 2 e 3 pacientes com droga inotrópica. Nos pacientes 4, 5, 6 e 7, aqueles pacientes que não têm droga inotrópica. No Intermax 4, por exemplo, o paciente ele já foi desmamado do inotrópico, né? A diferença do 4, do 5 e do 6 é que no 4 o paciente tem sintoma em repouso, no 5 ele tem sintoma aos pequenos esforços e no 6 ele tem sintoma aos moderados esforços, tá? E por último aqui, ó, em verde eu tô colocando o Intermax 7, né? Que é aquele paciente que não tem indicação de assistência ventricular mecânica, tá? Ele não tem indicação de nenhum dispositivo de assistência ventricular, tá? Então Intermax 7 sem indicação de dispositivo de assistência ventricular, ok? Então vamos lá, então vamos aqui agora ler as alternativas para a gente ver aí qual é aquela que é errada, né? Porque ele quer aí exceto, tá? Então vamos lá. Letra A, Intermax 1, hipotensão persistente apesar do uso de inotrópicos e balão intraórtico, associada à disfunção orgânica. A gente tem horas para intervir. Exatamente o que a gente viu. É aquele paciente que, a despeito de balão intraórtico, a despeito de droga inotrópica, esse paciente continua em choque cardiogênico. Então, Intermax 1 é exatamente isso, né? A letra A está correta, como ele quer errada, corta a letra A. Letra B. Intermax 2, declínio da função renal, hepática, nutricional e lactatemia, a despeito do uso de agentes inotrópicos em doses otimizadas. Dias para intervenção.
Exatamente isso, é aquele paciente, né, que está lá com droga inotrópica, não está em choque cardiogênico, mas tem o quê? Disfunção renal, hepática, etc. Então esse paciente é Intermax 2. Então a letra B está correta, ele quer errada, a gente corta. Letra C, Intermax 3, estabilidade clínica em vigência de terapia inotrópica, mas com história de falência do desmame, semanas a meses para intervenção. Exatamente, o Intermax 3 é o paciente que ele tem uma estabilidade hemodinâmica com droga inotrópica, tá? Só que aí o que acontece? Ele não tem disfunção orgânica, diferente do Intermax 2 que tem disfunção orgânica. Aí no Intermax 3 ele não tem disfunção orgânica, então a gente tem aí, né, semanas a meses para implantar um dispositivo de assistência ventricular, tá? Então a letra C está correta, a gente corta. Letra D. Intermax 4, sinais de retenção hídrica, sintomas ao repouso e passagens frequentes a unidades de emergência, semanas a meses para intervenção. Exatamente, né? Intermax 4 é o paciente que está sem droga inotrópica, né? Mas é aquele paciente que tem muito sintoma em repouso. Então ele tem muitas idas e vindas, né, à sala de emergência. Então isso aí é o Intermax 4. Então a letra D está correta, a gente corta. E por fim, letra E. Intermax 5. Limitação moderada aos esforços e ausência de hipervolemia. Urgência variável, depende do estado nutricional e do grau de disfunção orgânica. Sem indicação para intervenção. Opa, pera lá. Sem indicação para intervenção é Intermax 7, lembra? Né? Intermax 7 não tem indicação de dispositivo de assistência ventricular, tá? Intermax 5, ele também não tem limitação moderada aos esforços. Ele tem o quê? Uma pequena, né? Ou seja, pequenos esforços já causam limitação para esse paciente, né? Aquele paciente que tem dispneia aos pequenos esforços e não moderados esforços. Moderados esforços é Intermax 6, tá? A diferença do 5 para o 6 é que no 5, né, o paciente tem dispneia aos mínimos esforços e no 6 o paciente tem dispneia aos moderados esforços. Então a letra E está totalmente errada, tá? Como ele quer a errada, gabarito da questão, letra E. TEC 2017. Dentre as alternativas abaixo, considera-se uma contraindicação relativa nos pacientes candidatos a transplante cardíaco a presença de... Muito bem, então uma questão de contraindicação a transplante cardíaco. Ele quer saber a contraindicação relativa, tá? Se ele quer saber a contraindicação relativa é porque existem contraindicações absolutas, tá certo? Então vamos fazer aí uma revisão também, né? Baseado aí na terceira diretriz brasileira de transplante cardíaco. Então tá aqui, ó. Vem aqui comigo para a tela para te mostrar, ó. Potenciais contraindicações para transplante cardíaco. Então tá aqui. Primeira situação. Idade maior que 70 anos, tá? É uma contraindicação, mas perceba que pacientes selecionados podem ser considerados para transplante. Então não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. No entanto, comorbidades com baixa expectativa de vida é uma contraindicação absoluta. Infecção sistêmica ativa é uma contraindicação absoluta. Índice de massa corporal maior que 35, ou seja, obesidade grau 2, é uma contraindicação absoluta. Doença cerebrovascular grave sintomática, também. Doença vascular periférica grave sem possibilidade de revascularização ou reabilitação, também é uma contraindicação absoluta. Doença hepática ou pulmonar avançadas, na prática, é uma contraindicação absoluta, mas ele coloca aqui, ó, em candidatos apropriados e centro habilitados, né, a transplante de múltiplos órgãos pode ser considerado. Então, no caso, se o paciente ele tem uma doença hepática, né, que necessita de transplante e uma doença cardíaca também, aí ele teria que fazer o transplante hepático, tá, e cardíaco. Se for pulmonar, também seria pulmonar e cardíaco. Mas aí, né, percebe que aqui é praticamente uma contraindicação absoluta, porque na prática é difícil você pegar aí um doador, né, que seja aí compatível, muitas vezes, né, para transplante aí de múltiplos órgãos, tá? Outra contraindicação, doença psiquiátrica grave, dependência química e ou baixo suporte social ou ainda baixa adesão ao tratamento e recomendações vigentes, tá? É uma contraindicação absoluta. Outra, diabetes mellitus com
né? Lesões graves em órgão-alvo, tá? Controle glicêmico inadequado, como a hemoglobina glicada maior que 7,5, é uma contraindicação absoluta. Incompatibilidade AB0 também é uma contraindicação absoluta, tá? Embolia pulmonar menor que 3 semanas, né? É uma contraindicação absoluta. Hipertensão pulmonar fixa, tá? Como é que a gente sabe que a hipertensão pulmonar ela é fixa? É quando você tem uma persistência da resistência vascular maior que 5 unidades UD, apesar de testes de vasorreatividade pulmonar e descompressão cardíaca com assistência ventricular mecânica, tá? Então, ó, resistência vascular pulmonar maior que 5 unidades UD, apesar de testes de vasorreatividade, né, é uma contraindicação absoluta. Neoplasia com risco de recorrência, né, recorrência elevado e grau incerto, também é uma contraindicação absoluta. Perda da função renal intrínseca e irreversível para tratamento clínico otimizado, com taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto, é uma contraindicação absoluta, a não ser que o paciente ele receba aí, né, um coração e um rim para ser transplantado, tá? Síndromes demenciais ou retardo mental, né, grave, também é uma contraindicação absoluta. E o tabagismo ativo, aí esse aqui já é uma contraindicação relativa, porque o paciente, né, ele tem que parar aí de fumar pelo menos, né, por 6 meses, tá? Antes de fazer aí o transplante cardíaco, tá? Então essas são as contraindicações aí para o transplante cardíaco, né? Então vamos ver as alternativas, vamos ver aquela, né, em que é uma contraindicação relativa, que é o que a questão quer. Letra A, doença cerebrovascular grave. Exatamente, a gente viu isso, né? Doença cerebrovascular grave é sim uma contraindicação absoluta, então a letra A não pode ser, a gente corta. Letra B, amiloidose, sarcoidose e hemocromatose. São as doenças de depósito do miocárdio. Você lembra de eu ter lido alguma coisa de doença de depósito do miocárdio? Amiloidose, sarcoidose, hemocromatose? Não, não li nada. Então, né, as doenças de depósito, né, elas são contraindicação relativa. Então, o gabarito parece ser a letra B. Mas vamos ver. Letra C, incompatibilidade AB0 na prova cruzada, prospectiva entre receptor e doador. Exatamente, a gente viu lá que a incompatibilidade AB0 é sim uma contraindicação absoluta, então a letra C não pode ser. Letra D, resistência vascular pulmonar fixa maior que 5 unidades UD, mesmo após provas farmacológicas, exatamente o que a gente acabou de ler, né? É uma contraindicação absoluta. Outra, letra E, doença psiquiátrica grave, dependência química e não adesão às recomendações da equipe, também, né? Isso aí essas aí são contraindicações absolutas, tá? Então a gente corta a letra E, gabarito da questão, letra B, amiloidose, sarcoidose, hemocromatose, né? São doenças de depósito do miocárdio, por isso são contraindicações relativas ao transplante cardíaco. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, né? Então a gente viu aí alguns conceitos sobre o transplante cardíaco, tá? Importante aí a classificação de Intermax, tá? Coisa que cai também são as contraindicações aí de transplante cardíaco e as indicações também de transplante cardíaco. A gente vai ver a questão mais à frente falando também de indicações de transplante cardíaco, porque geralmente é isso aí que o TEC cobra em relação ao transplante cardíaco. Indicações, contraindicações e essa classificação aí de Intermax para saber aí se o paciente tem indicação e em quanto tempo esse paciente deve ter implantado aí um dispositivo de assistência ventricular. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.